Som. Deixa eu ver se melhora agora. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença de todos e antes da prece inicial, convido a todos a me acompanhar na leitura do livro Agenda Cristã. Eu vou compartilhar a minha tela. Liberte a sua alma, não se prenda à beleza das formas efêmeras. A flor passa breve. Não amontoe preciosidades que pesem na balança do mundo. As correntes de ouro prendem tanto quanto as algemas de bronze. Não se escravize às opiniões da leviandade ou da ignorância. Em Citatus, o cavalo de Calígula podia comer num balde enfeitado de pérolas, mas não deixava por isso de ser um cavalo. Não alimente a avidez da posse. A casa dos numismatas, que são colecionadores de moedas, vive repleta de moedas que serviram a milhões e cujos donos desapareceram. Não perca sua independência construtiva a troco de considerações humanas. A armadilha que pune o animal criminoso é igual a que surpreende o canário negligente. Não acredite no elogio que empresta a você qualidades imaginárias. Vespas cruéis por vezes se escondem no cálice do lírio. Não se aflija pela aquisição de vantagens imediatas na experiência terrestre. Os museus permanecem abarrotados de mantos de reis e de outros cadáveres de vantagens mortas. Prece inicial. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Que assim seja. O que vamos ler hoje, Rosângela? O que vamos ler hoje? O Evangelho? Sem problema, o Evangelho então. Vou compartilhar a minha tela novamente. Vai falando quando eu tiver que parar. Agora. Evangelho segundo o Espiritismo. Página 167. Os inimigos desencarnados. Ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente com os seus inimigos. Sabe ele primeiramente que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela decorre de uma imperfeição temporária, e que assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Sabe também que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, pois que este o pode perseguir com seu ódio mesmo depois de haver deixado a terra. Que assim a vingança que tome falhe ao seu objetivo, visto que ao contrário tem por efeito produzir maior irritação capaz de passar de uma existência a outra. Cabia ao Espiritismo demonstrar, por meio da experiência e da lei que rege as relações entre o mundo visível e invisível, que a expressão extinguir o ódio com sangue é radicalmente falsa, que a verdade é que o sangue alimenta o ódio, mesmo no além-túmulo. Cabia-lhe, portanto, apresentar uma razão de ser positiva e uma utilidade prática ao perdão e ao preceito do Cristo. Amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que, mesmo a seu mau grado, não se mostre sensível ao bom proceder. Mediante o bom procedimento, tira-se pelo menos todo o pretexto às represálias, podendo-se até fazer de um inimigo um amigo, antes e depois de sua morte.
com o mau proceder, o homem irrita o seu inimigo, que então se constitui instrumento de que a justiça de Deus se serve para punir aquele que não perdoou. Pode-se, portanto, contar inimigos assim entre os encarnados como entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações, com que tanta gente se vê a braços e que representam um gênero de provações, as quais, como as outras, ocorrem para o adiantamento do seu ser, que por isso as deve receber com resignação e com consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não houvesse homens maus na terra, não haveria espíritos maus ao seu derredor. Se, consequentemente, se deve usar de benevolência com os inimigos encarnados, do mesmo modo se deve proceder com relação aos que se acham desencarnados. Outrora, sacrificavam-se vítimas sangrentas para aplacar os deuses infernais, que não eram senão os maus espíritos. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo demonstra que esses demônios mais não são do que as almas dos homens perversos, que ainda não se despojaram dos instintos materiais, que ninguém logra aplacá-los, senão mediante o sacrifício do ódio existente, isso é, pela caridade. Que essa não tem por efeito unicamente impedi-los de praticar o mal, e assim também de os reconduzir ao caminho do bem e de contribuir para a salvação deles. É assim que o mandamento, amai os vossos inimigos, não se circunscreve ao âmbito acanhado da terra e da vida presente. Antes faz parte da grande lei faz parte da grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. Bom, é interessante essa questão de amar os inimigos, né? Divaldo contava uma história de um máscara de ferro, que era um inimigo seu de outras vidas, e que sempre o acompanhava. Até que um dia, Divaldo recebe como filha, né, porque Divaldo adotou muitas crianças, como filha, uma menina, quer dizer que era muito feia, e era a mãe desse espírito reencarnado. E esse espírito disse a ele: olha, se você cuidar bem dela, eu serei o seu amigo. E Divaldo até brincou, né? Vou dar um beliscão nela, né? E claro, né? Divaldo cuidou muito bem dessa criança, e esse espírito, que era inimigo, se tornou amigo. E essa é uma forma que nós encontramos, que a doutrina espírita nos explica, e também pelas inúmeras obras que estão aí, principalmente as obras de André Luiz, que geralmente aquele que magoou, que maltratou, é reunido novamente no seio da mesma família. E daí a gente explica também esses espíritos que, quando nascem numa família, parece que não tem nada a ver com ninguém, né? Que tem profunda antipatia, e muitas vezes essa antipatia vai para o crime, né? Que são situações graves que não foram resolvidas no passado. Então, fica para nós a sugestão do Evangelho, para que nós amemos os nossos inimigos. Mas não é o amor que se tem por um amigo, por um irmão que se ama muito, é o amor ágape, da compreensão. É não pagar o mal com o mal, pagar o mal com o bem. Porque quando nós sofremos uma injustiça, que ela pare em nós, que ela não siga adiante. Rosângela, quer falar alguma coisa?
Não, Fred, obrigado. Então vamos então. Amar, que é amar nossos inimigos. Isso, amar os nossos inimigos. Vamos então fazer a nossa vibração por todos aqueles que sofrem muito mais do que nós. Inicialmente pelos nossos irmãos suicidas, pela Carla, pelo Clóvis, pelo Luiz Roberto, o Alain, o Bruno, a Verena, a Gabriele, a Juliana e tantos outros. Que todos esses irmãos sejam acolhidos. E você que nos escuta, que nos assiste, também possa adotar um irmão desse que se suicidou para fazer por ele preces constantes. Porque você vai ajudá-lo muito, assim como o Chico fazia. E vamos pedir a Jesus que nos ampare, nos fortaleça, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, fazendo assim a nossa pequena parte na construção do reino de paz que Ele nos prometeu. Mas isso começa no coração de cada um de nós, com os nossos esforços diários, constantes, para dominar as nossas más tendências. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Prece final, Rosângela, por favor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.